E aí, pessoal, o Grêmio tem falado pouco, é verdade, e as polêmicas acabam surgindo e não há resposta sobre isso. O Grêmio vai contratar? O que houve de fato com o Juan? Algumas situações que sempre são colocadas e postas, mas hoje a gente tem a resposta, isso mesmo, a resposta oficial do Grêmio em cima de algumas manifestações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar na segurança de casa. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para esse trabalho. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por R$ 47,00 com garantia de satisfação. Basta um computador ou um celular com internet. Clique agora no link da descrição e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, o Grêmio teve nas últimas semanas 2 ou 3 polêmicas sem resposta. Os dirigentes acabaram não conversando. E ontem, para a Rádio Grenal, o vice-presidente César Augusto Peixoto, o Guto Peixoto, mais novo dos vice-presidentes do Grêmio, muito ligado ao presidente Romildo, porque o César Augusto Peixoto é um dos fundadores do Grêmio Unido, grupo político do presidente Romildo, que garantiu a eleição dele. Então, um homem muito ligado há muito tempo na vida política. Lembrando, o presidente Romildo, ele surge na vida política do Grêmio a partir de Fábio Koff, que o coloca, ele que era um conselheiro antigo, o pai dele, o pai do presidente Romildo já havia sido conselheiro muitos anos. O presidente Romildo vem, mas ele não tinha tido ainda protagonismo na vida política. Ele passa a ter a partir de Fábio Koff. E a base da eleição é o Grêmio Unido, que foi fundado pelo César Augusto Peixoto, entre outros grandes gremistas que fundaram o Grêmio Unido, grandes pessoas que eu lembro aí, o Melo, tem também olha, muitos caras legais, aí o Guilherme Killing, o Alemão, muitos caras muito legais que fundaram aquele movimento há muito tempo atrás, que a ideia nem era um movimento político, aí depois acabou, como todos, acabou se tornando um movimento político. Mas ontem, o Guto Peixoto acabou se manifestando, né? Acabou se manifestando. E em cima de algumas polêmicas que foram criadas nas 2 últimas semanas. E eu achei legal a gente abordar isso, primeiro, para apresentar Guto Peixoto, que é uma das figuras políticas do Grêmio. Segundo, para ver a opinião dele e como está sendo discutido isso no Conselho de Administração. Lembrando, nós temos ali o Claudio Oderich, nós temos o próprio Marcos Hermann, que está hoje na linha de frente do futebol, nós temos o Paulo Luz, que já esteve, nós temos o Adalberto Praz, que já esteve, nós temos o Duda Kreff, que está um pouquinho mais afastado, não se manifesta muito, acaba quando se manifesta, diz que não sabe muito do que está acontecendo. Então nós temos ali uma série de situações, porque a política está começando a se movimentar. Lembrando que no ano que vem nós temos eleição, o presidente Romildo não pode concorrer, então naturalmente as pessoas vão se apresentando, vão se colocando e as ideias também vão sendo colocadas. E eu acho muito salutar para o Grêmio alguma renovação, e o César Augusto Peixoto é da linha da nova geração, dos novos dirigentes. E o que ele falou para a Rádio Grenal ontem, em cima, falou muitas coisas, mas em cima das polêmicas. E eu falo da polêmica da possibilidade de contratação, e eu falo da polêmica Juan e outras situações menores que o Grêmio coloca aqui. Vamos a algumas frases feitas por César Augusto Peixoto. Primeira delas, a gente está em um momento que estamos percebendo a evolução do time. E dentro do vestiário as coisas também estão sob controle. Primeiro ponto. Continuando. Então as perspectivas são muito boas e isso nos dá uma certa tranquilidade, porém não podemos baixar a guarda, pois agora é hora de pisar no acelerador e tentar emplacar vitórias em sequência, pegando confiança novamente e partindo para outros desafios no Brasileiro. Com a sensação que a gente tem realmente de que o vestiário se acalmou, de que o ambiente agora está caminhando para o mesmo lugar e que naturalmente as vitórias vão acontecer. Me parece que isso aqui todo mundo está concordando internamente. O Marcos Hermann sempre que se manifesta também, ou seja, tudo muito correto. Sobre o elenco, vem o primeiro ponto e acho que é legal da gente avaliar. Olha que interessante o que disse o Guto Peixoto. Entendemos que temos um elenco suficiente, que deve e com certeza será melhorado pontualmente, para voltarmos a competir pelas primeiras colocações. Vou repetir, entendemos que temos elenco suficiente para a realidade hoje, que deve, com certeza,
e será melhorado pontualmente para voltarmos a competir. O Grêmio tem um entendimento, e achei muito interessante essa frase aqui, o Grêmio tem um entendimento que esse grupo é insuficiente para brigar lá na frente, que precisa ter. E aí a gente fala do momento. E olha que interessante a sequência disso. Entendemos que encerrou um ciclo e está iniciando outro, onde temos jogadores que podem não estar se sobressaindo ainda, mas que possuem potencial para evoluir no curto prazo. De fato, neste ano, estamos encerrando um ciclo e começando outro. Então, entendemos que estamos montando um time competitivo para o ano que vem. O Grêmio vai fazer um rito de passagem, gente. De passagem. É um rito de passagem. O Grêmio quer sair da segunda divisão para no ano que vem entender uma novidade. E aí a gente pode colocar dentro, já interpretando o que disse o César Augusto Peixoto, um Grêmio que vai posicionar os meninos de uma maneira mais concreta, que o Grêmio vai sim fazer a adaptação perfeita do Campaz, que o Douglas Costa vai estar mais habituado à parte física, e aí o time vai fluir melhor. Me parece lógico isso. Me parece lógico isso. E ele faz ainda uma referência à situação financeira. A nossa situação financeira é boa e positiva. Muita gente ironiza e fala com ironia do tal do superávit. Mas é o que nos mantém saudáveis e com condições de, mesmo em crise técnica, sair dessa situação. E ele é perfeito, essa frase para mim é perfeita. O pessoal fala muito da tal cartilha para a Série B, a cartilha da Série B. O primeiro ponto, o principal ponto da cartilha da Série B é não ter dinheiro, não conseguir pagar os jogadores. É o primeiro ponto. Vasco, Cruzeiro, Botafogo, todos os grandes que caem. Todos os grandes que caem porque estão mal de dinheiro. Aí o sujeito vai dizer, o Inter pagou um monte de bicho para os jogadores. Nós vimos depois que caiu o que aconteceu dentro do Beira-Rio. Então, não adianta. E essa cartilha, aí mais uma vez a gente tem que colocar. Isso aqui está nos tirando do buraco. Sobre Juan. Lembrando que um dia antes da entrevista do Guto Peixoto para a Rádio Grenal, na mesma Rádio Grenal, o pai do jogador Juan fez um áudio e fez ali uma crítica à direção do Grêmio, pontual, é verdade, mas fez dizendo que o Grêmio ofereceu pouco, se tivesse oferecido mais, o Juan teria ficado. E essa para mim é a grande barbeiragem do Grêmio nessa temporada, no ponto de vista das negociações. Mas o Guto Peixoto fez a seguinte frase: foi uma situação de interesse do jogador em uma oportunidade no exterior. Foi uma situação de interesse do jogador. Sabemos que a carreira é curta e há jogadores que possuem empresários que assessoram em ir para o exterior rapidamente. Houve tentativas para a renovação, mas por razões muito mais por parte do empresário e do jogador não ocorreu o fechamento. Ou seja, o Grêmio tem um entendimento de que aquelas propostas feitas, e de fato elas existiram, elas nunca tiveram um contraponto, nunca tiveram uma contraproposta. E claramente o jogador e o seu empresário deixavam a coisa andar para buscar um negócio na Europa. E o Grêmio acabou se alertando disso e procurou rapidamente se desfazer, e acho que errou, acho que tinha que ter tentado mais, acho que o Juan é importante, mas aí é uma outra situação. Em cima dessa realidade passou a mudar as suas coisas. Essas realidades, quando se colocam nessas situações, é uma linha muito tênue do teu medo como dirigente e da solução. E em cima dessa realidade tu precisa pontuar de fato. Tu precisa tentar compreender para saber o melhor para o clube. O Grêmio entendeu que o risco era grande do jogador sair, pelas conversas que eles tiveram, e está aqui o entendimento do Grêmio sobre a ação do empresário e do jogador. O Grêmio, em determinado momento, ficou convicto de que ele ia sair. E em cima dessa situação, a gente precisa pontuar e terminar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando tu surge e te dá esse tino, acabou. Tem. Ou tu faz alguma coisa, ou ali na frente tu vai ser criticado por não ter feito nada e por tu perder o jogador de graça. Essa é a realidade do futebol. Dói, mas é a verdade. E a gente tem que sempre colocar aqui em cima dessa realidade. Portanto, César Augusto Peixoto
o vice-presidente, o que tem menor visibilidade, mas falou coisas interessantes aqui da gente avaliar. Vocês vão concordar ou não, isso faz parte deste processo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.